Pessoal, eu nem gosto de ficar contando, sabe, essas coisas, porque é ruim, dá assim aquela coisa na gente. O pai dele não foi legal comigo, não. Ele me batia e eu morando com a sogra. E aí, pessoal, bom dia para vocês, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Vídeo diferente hoje não é vídeo de treino, mas é caminhada ao ar livre. E hoje a gente vai conversar um pouco com a dona Márcia, né, mãe? Hoje você tá aqui comigo caminhando. E eu vou te fazer, mãe, nem te falei esse roteiro do vídeo de hoje, mas eu vou te fazer umas perguntas sobre a sua vida, quem que é a dona Márcia, o que que você já viveu, o que que você já passou. E o pessoal quer saber mais sobre você, mãe. Só de pensar, parece que eu já emociono, sabe? Não foi fácil. Eu nasci numa roça aí, sabe? Bem, sabe, não tinha luz, era assim bem difícil. Então, aí eu mudei aos 14 anos para Ritápolis, né? A minha mãe veio embora, né? Separou do meu pai ficou lá. Aí, depois, meu pai saiu da roça, né? Vendeu lá, comprou em São João del Rei. Aí eu fui morar com ele. Passado um tempo, eu conheci o pai do Éricles. Eu morava em São João com 19. Aí eu vim num baile aqui em Ritápolis, né? Então, eu conheci o pai dele, onde que é a academia dele hoje. Lá chamava Doidão, era um clube, né? E conheci o pai dele lá, né? Aí tá, ele me levou até na esquina, assim, na hora de ir embora, e ele me deu o telefone, número de telefone. Vocês acreditam que eu lembro do número de telefone da casa dele? Até hoje era 3371-2180. Gente, meu Deus, parece que era coisa de destino. Não, e eu não tenho memória boa. Ele me levou até na esquina do baile lá, ele me levou até na esquina, pra cima um pouquinho, de lá eu fui embora, e ele foi para São João, e eu morava em São João. Aí fui no domingo embora para casa, para São João. Passado, aí quando foi no domingo, eu liguei para ele, o pai dele, naquele número que ele tinha me passado. Aí quem atendeu foi o padrasto dele, um homem, me atendeu, eu desliguei. Aí todo dia eu tentava falar com ele, não conseguia. Aí um belo dia, de tarde, eu liguei e quem atendeu era ele. Aí nós marcamos. E eu trabalhava lá em São João, numa casa lá, né? Na cidade vizinha. E aí ele foi lá pra gente encontrar, né? Aí começou. Aí a gente começou a namorar. Gente, pessoal, com poucos meses, com um mês, acho que é um mês, sei lá, não sei. Foi. E nossa, eu era tão boba. Eu nem imaginava, vocês sabe? Vocês nem vão acreditar, assim, tipo assim, que eu tô falando. Mas eu não pensava, nem imaginava que eu ia engravidar. Nossa, eu era tão boba, mas tão bobinha. Aí quando comecei aqueles enjoos, sabe? Na época você não sabia que engravidar era o ato de... Não sabia, eu não sabia. Então, aí minha menstruação não veio. Pronto, e aí? Começou aqueles enjoos. Eu peguei e falei pro pai dele, né? Não, aí ele pegou e falou assim, faz o exame para ver, né? Fiz o exame de urina, né? Aí deu positivo. Eu fiquei desesperada, falei, e agora? Não, gente, eu fiquei desesperada, sabe por quê? Com medo. Na hora assim, eu não fiquei pensando assim, com medo de criar o filho, não. Eu fiquei com medo na hora do parto, sabe? Isso que eu fiquei com medo. Tá, aí o pai do Éricles foi lá avisar meu pai, né?
que eu estava grávida. Ele foi lá? Pronto, foi. Como é que foi a Foi. notícia? Aí ele pegou, falou, né? Falou que eu estava grávida. Aí meu pai falou assim: ah, é? Então já que ela tá grávida, agora ela vai morar com você. Aí eu peguei, fui, pessoal. Aí nos 9 meses, durante os 9 meses, o pai dele não foi legal comigo, não. Ele me batia, né? Ele me batia. E eu morando com a sogra. E ela, sabe o que ela fazia, pessoal? Ela tinha um fusquinha e ele saía com ela ia na frente e eu atrás, né? Aí passava meninas bonitas, ela falava assim: olha que menina bonita, tipo assim, pra me fazer raiva, né? Aí depois a gente foi morar dentro de um estacionamento, era um barraco, né? Eu estava grávida de uns 5 meses. Aí nós fomos morar nesse barraco, né? Que o homem cedeu pra gente. Aí eu fiquei morando lá, era um barraco assim de amianto, e tinha um cômodo, a gente dividiu, fez sala, cozinha e tinha um banheiro, né? Aí eu fiquei lá até os 9 meses. Aí a gente mudou para um outro bairro. Completou os 9 meses, né? O Éricles nasceu. E aí na primeira semana que o Éricles nasceu, ele nasceu dia 14 de fevereiro. Era carnaval. O que o pai dele faz? Sai pro carnaval e me deixa sozinha lá, né? Com ele. Recém-nascido. Ele tinha o quê? Tinha acabado, tinha uma semana que ele tinha nascido. E ainda chega tonto ainda, né? Aí a minha mãe estava até lá comigo esse dia. Aí ele já estava bebendo, né? Chegou tonto, ainda com o pé destroncado, sei lá, levou mau jeito no pé. Eu ainda com uma semana mais ou menos de que o Eric tinha nascido, ele ainda me empurrou na cama, me jogou na cama. Ué, é tanta coisa que, nossa, dá um livro. Passado um tempo, o que ele faz? Me deixa lá sozinha, era casa alugada. Aí essa casa que eu tô contando pra vocês, já era alugada, já não era aquele barraco mais. Ele saiu, foi embora pra casa dele, a família dele, o cunhado dele foi lá buscar ele, né? Pegou as coisas dele, as roupas dele e simplesmente foi embora pra casa da mãe dele, né? E me deixou lá sozinha, na casa alugada, e eu sem dinheiro para pagar aluguel. Aí eu fiquei mais um mês, eu me lembro que o homem nem me cobrou aluguel, que eu não tinha também, né? Eu fiquei mais um mês e saí, me deixou sozinha. Aí, depois de um mês, eu peguei, juntei as minhas coisas e fui para casa do meu pai, né? Lá em Santa Cruz de Minas. Aí já começou a minha vida, que ficou mais difícil ainda, né? Aí não tinha leite, aí eu não tinha nem leite, eu acho que eu não comia direito, assim, não tinha aquela alimentação boa, que eu acho que o Eric mamou no peito, acho que foi uns 2 meses, nem chegou 2 meses. Fui pra casa do meu pai e o leite que ele comprava lá, falava que era, né, pra mulher dele, né? Eu nem gosto de ficar contando, sabe, essas coisas, porque é ruim, dá assim aquela coisa na gente. Dá assim aquela... Sei que graças a Deus hoje eu tô bem, né? Mas é ruim ficar lembrando do que passou, né? Mas a gente tem que agradecer a Deus que hoje eu tô bem, graças a Deus né, que tá bem. Aí eu vim no final de semana pra casa da minha mãe em Itápolis, depois que eu já tava morando com meu pai. Meu irmão, par de pai, pegou o caminhão dele, pegou minha mudança que estava lá no pai, que o pai tinha mandado, né? Mandado eu levar, ele trazer a mudança para casa da minha mãe.
Do nada, eu lá na casa da minha mãe, o Eric bebezinho, chegou a mudança, guarda-roupa, minhas coisas que estavam naquela casa alugada. Eu peguei e tive que ficar. Nem sabia que a minha mudança tinha chegado. E eu sofria, tanto faz, sofria lá em São João e sofria na casa da minha mãe. Porque se minha mãe não tinha renda, né, não era aposentada. Então, assim, era uma vida muito difícil. Nossa, a gente não tinha, o Eric não tinha um mingau, não tinha leite para tomar. E o namorado da minha mãe, que comprava aqueles leite ninho. Então, ele comprava leite. O Eric tinha o quê? Uns 1 ano, 2 anos, por aí. Como lá na minha casa eu passava muito aperto, assim, minha família... A minha mãe não tinha renda nenhuma e eu não quero nem entrar em detalhes das coisas que já aconteceu. Resolvi voltar para o pai dele. Aí falou que ia mudar, que não ia fazer aquilo mais. Volto eu. Na primeira semana ele me bateu. Aí eu fiquei, acho que mais uns 3 anos, sabe? Assim, sofrendo. E... quando o Eric estava com 6 anos, eu peguei, aí ele me bateu esse dia, minha mãe estava até lá na minha casa. Aí ele rasgou a blusa no meu corpo, né? E tinha até um vizinho, estava na minha casa, né? Eu tinha tanto medo, e até esse vizinho ficava lá conversando comigo um tempão, sabe? E aí depois que ele ia embora, esperava ele dormir para poder ir embora, porque medo dele me bater. Ele me batia assim do nada. Não sei se ele usava droga, não sei. Beber, eu sabia que ele bebia, né? Bebia era muito. Teve um dia que ele cismou que eu tinha que ter mais um filho, né? E ele queria que eu engravidasse. Aí isso já era umas meia-noite, né? Ele pegou... Gente, é até chato, acho que eu não vou contar essa parte, não. Ele queria que eu engravidasse, então a gente usava preservativo, né? Para eu não ter mais filho, para eu não engravidar. E esse dia ele cortou, deu um corte, né? Sem eu ver. E nisso que eu vi, eu peguei e eu falei com ele que não e saí para fora. Saí assim para fora e gritei a Aninha com o Reinaldo, né, que era vizinha. Aí o Éricles tinha 3 anos por aí, eu com medo, né? O Reinaldo, né, que é o vizinho, com a mulher dele, desceu e ele queria que eu entrasse para dentro de casa. Eu falei assim, eu não vou entrar. E o Éricles, tadinho, esse dia ele até fez xixi, perna abaixo, assim, de medo. Ele ficava assim, vem mãe, entra mãe. Por quê? Porque o pai dele falava assim, se você não entrar, eu vou lá no Tijuco, vou buscar um revólver, que era um outro bairro, e vou matar quem tiver ao seu lado, você e quem tiver do seu lado. Aí o vizinho pegou e falou assim, olha, ela vai entrar, mas se você fizer alguma coisa com ela, vai ser pior para você. Aí ele, não vou fazer nada não, Eu entrei, tá, deitei, mas cadê que eu dormi? Não dormi mais, com medo dele fazer alguma coisa comigo. Isso aí foi várias cenas, sabe, de briga, de chegar tonto, dele quebrar tudo. No dia do meu aniversário ele quebrou tudo dentro de casa, tudo. Ele pegou, chutou a porta era aquelas portas de alumínio, aquelas portas fraquinha. Ele chutou a porta, que a porta foi lá do outro lado, na escada desse vizinho que eu falei para vocês. Ele virou a cama, os pés para cima. Eu tinha feito um bolo que era aniversário meu, era na véspera. Isso foi dia 9 de fevereiro. Eu lembro, meu aniversário é dia 10, então foi dia 9. Aí, quando eu cheguei lá, já estava tudo quebrado, já estava tudo virado. O bolo, ele jogou o bolo pro chão. E o colchão, a cama, estava com os pés para cima. E assim, tudo, estava aquela bagunça. Que assim, eu dormia era na sala, não tinha quarto.
o colchão ficou assim, ele só colocou o colchão e falou assim, vai lá buscar o Hércules, né? Aí eu peguei, eu falei, tá, eu vou lá pegar ele. Nisso que eu fui lá, na hora que eu voltei, ele já estava apagado já lá no chão e com a porta aberta, porque a porta estava lá do outro lado. No outro dia, o que faz? Vai ele, os cunhados e as irmãs lá para uma represa. Ficou lá até quinta-feira. Quinta-feira depois do carnaval. E aí foi, sabe? Voltou como se nada tivesse acontecido. Arrumei, coloquei as coisas mais ou menos no lugar, porque não tinha nem jeito de andar e a casa era pequenininha. Aí depois isso aí foi várias vezes que aconteceu. E aí quando o Eric tinha 7 anos, foi a última vez que ele me bateu, a última vez. Ele tinha 6 anos, ele ia fazer 7. Que aí ele pegou, ele me bateu e nesse dia eu decidi vir embora. Eu falei assim, agora é para nunca mais, né? Mudei para Ritápolis e aí foi também aquele sofrimento, né? Que eu não tinha, que eu ainda não trabalhava. Aí depois eu arrumei um serviço lá, eu levava lá em Ritápolis. Aqui? É. A gente tá em Ritápolis. Parece que eu tô em outro lugar. Aí comecei a trabalhar, eu levava você pro serviço, colocava você no canto da cama da dona que eu olhava, né? Eu trabalhava. Ganhando salário mínimo? Não, né? meio salário. Né? Meio salário. Não, essa época eu morava com a mãe, né? Morava com a mãe. Aí depois, passado um tempo, que eu fui morar com o pai. Que aí o pai já estava morando em Ritápolis, aqui em Ritápolis. E ele ficou com mal de Alzheimer. Aí eu fui cuidar dele. Eu continuei lá morando na casa do meu pai, ajudando a olhar ele, mas porém, arrumei um serviço de meio período. Basicamente me sustentou por boa parte do tempo, ganhando meio salário. Isso, certo? Isso. Aí depois meu pai faleceu, o Hércules tinha uns 9 anos. Aí eu continuei na casa. Aí começou a briga de família, que é irmão por parte de pai, começou a ir lá brigar comigo. Falar que eu tinha que sair da casa, né? E eu não tinha para onde ir. Não tinha. Aí eu trabalhava, aí eu arrumei um serviço em São João, né? Que é a cidade vizinha. E eu ia todos os dias. Um dia eu peguei carona com um rapaz no caminhão, ele pegou até daqui da cidade. Ele pegou e falou comigo, vai ter inscrição das casas populares, né? Aí eu falei assim, como que a gente faz? Aí ele explicou e tal, eu fui e fiz. Eu morava na casa do meu pai. E eu doidinha pra sair de lá, porque eu já não aguentava mais. E a casa tava vazando, o teto tava mofado, caindo aquelas plásticos, aquelas coisas do teto. Eu trabalhando em São João. Aí depois o que eu fiz? Eu saí de São João, que estava muito difícil para mim. Não tinha quem olhasse o Hércules. E arrumei um serviço em Ritápolis. Aí fiquei lá 9 meses, eu tinha que ter carteira assinada para conseguir a casa. Eu consegui a casa, né? E ele falando para me sair. Saí e fui para minha casa, que eu tinha conseguido. Eu peguei e saí da casa do meu pai, fui para a casa da Coab. Fui fazendo as obras, né? Aí eu já comecei a trabalhar em São João, né? Trabalhei 8 anos numa casa que foi muito bom, eles me ajudaram muito. Aí teve uma outra época lá, que eu arrumei um serviço, eu pegava carona, eu ia pro ponto umas 10 horas da manhã, para chegar no serviço meio-dia, com medo de eu não pegar carona, de eu não conseguir, né, de eu atrasar. Aí eu tinha que chegar meio-dia, se eu chegasse 12:05, o patrão já era mais velho, ele fazia assim, ó, no relógio. E eu saía a pé, porque nesse emprego era longe. E tinha dia que eu chegava em casa, que eu ia pegar carona, já era 11 horas da noite, e meu filho sozinho, sabe? Ele tinha o quê? 9 anos. Né? Eu pedi a vizinha para dar uma olhada para mim, né? Porque não tinha com quem eu deixar, né?
Isso aí foi 1 ano e 8 meses, que eu já não estava aguentando mais. Eu saí e fui para casa da filha dessa mulher, meio período, ganhava meio salário. Então, resumindo, boa parte da minha infância, minha mãe trabalhou ganhando meio salário. Quando ela ganhava mais, ganhou um salário mínimo, era em outra cidade. Então ela tinha que sair 2 horas mais cedo e chegava 2 horas mais tarde. Ou seja, ela me deixava sozinho esse tempo todo, porque não tinha o que fazer, eu não tinha com quem ficar. Eu meio que, minha infância inteira foi brincando com os meus amigos. Eu não tinha, por exemplo, não tinha minha mãe brincando comigo, meu pai brincando comigo. Foi só os meus amigos, meus primos, que moravam ali perto de casa. A minha prima que me ajudava a criar, muito, me dava almoço. Então, assim, as pessoas em volta da casa da minha mãe, que não eram família em si, eram primos, amigos, que ajudaram a me criar e ajudou a minha mãe. E os próprios familiares, mãe, pai, avô, foi quem chutou minha mãe e chutou eu também. Ou seja, a gente foi expulso por eles e fomos acolhidos por pessoas que nem eram tão próximas. Tá vendo como que é irônico? E aí, eu lembro que quando a gente mudou para Coab, para mim foi a pior coisa do mundo. A minha mãe foi ótimo. Para mim foi ruim, por quê? Porque meus amigos, meus primos, eles estavam na casa em que eu fiquei, a casa do meu avô, que eu fiquei anos. E aí quando eu fui para outra casa que era longe, eu não tinha ninguém. Então para mim foi péssimo. Mas a gente vendo hoje, na visão de hoje, foi a melhor coisa, né, mãe? Aí depois a mãe ficou mais 8 anos, foi o último emprego dela de CLT, de carteira assinada. Depois disso ela decidiu sair, né? E aí, mãe, eu queria que você contasse para as pessoas por que você tomou essa decisão de sair e o que aconteceu desde que você saiu. Na época que eu estava trabalhando nessa casa, eu já vendia lingerie. Eu ficava no telefone, às vezes mandando mensagem. Às vezes a pessoa queria, né, alguma coisa, perfume, eu vendia boticário. Aí mandava mensagem, eu tinha que ficar toda hora parando, né? Então assim, aí eu resolvi a sair. Eu falei, não, vou mexer com venda. Vou vender minhas coisas, vou fazer rosca para vender e vou fazer o que eu quero. Aí saí, ela ficou triste, eu também fiquei, mas eu queria fazer aquilo, queria mudar um pouco, né? Aí, o dinheiro do acerto, eu comprei uma moto. Eu queria comprar um carro. Aí comprei a moto, né? Tirei a moto, aí parcelei o resto. Tenho a moto, graças a Deus. Para vocês verem o meu passado, o que eu passei hoje, eu tô no céu, né? Graças a Deus, não? Tem a moto, aí comecei a fazer rosca. Aí eu vendia, né? Rosca, pão de queijo e deu certo, pessoal. E deve ter uns 4 a 5 anos que eu tô trabalhando por conta. E graças a Deus tá dando certo. Aí depois eu fiz um fogão, faço um monte de coisa, empadão, empadinha, e eu saio vendendo, estou colocando na praça. As pessoas que têm, eu vejo muita gente que tem medo de sair da vida que elas estão. Às vezes elas trabalham num lugar que não gostam, mas tem um salário fixo. E aí elas querem abrir um negócio de serviço ou de produto. Só que a pessoa tem muito medo por causa dessa falsa estabilidade. Porque pensa assim, você na sua época você ganhava 1.000 e pouquinho, né? Um salário mínimo. E aí você pensa, eu tenho esse salário fixo todo mês. Se eu sair disso aqui, eu não sei quanto que eu vou ganhar depois. Você pensou isso na época? Não pensei não. Não pensou? Não pensei. Mas a maioria das pessoas pensam. E o que você dá de dica para essas pessoas que têm medo de sair e de montar o próprio negócio? Eu falo para vocês, não tenham medo. Não, tenta, vai. Sabe, porque aí
A melhor coisa você fazer, trabalhar para si próprio, porque você faz seu tempo, você não tem hora para chegar no trabalho, para sair, você tem que ter aquela coisa, aquela regra. Melhor coisa, não tenham medo, não tenham medo. Vai na fé, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que arregaçar a manga e trabalhar. Não pode, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês é difícil, mas não desista, entendeu? Não desista. E agora eu estou fazendo curso para me aprimorar mais ainda, porque sabe quando a gente gosta daquilo que faz? Eu gosto da cozinha, né? Então é muito bom, é bom demais. Tá escutando a dica? Então, invistam o seu tempo e seu dinheiro naquilo que você acha que vai ser o seu futuro, que você vai fazer aquilo pro resto da sua vida, ou na maior parte dela. Qual que foi a sua maior conquista, o que você mais se orgulha de ter conquistado nesses anos, nesses 48 anos que você tanto viveu, tanto sofreu? O que mais te dá orgulho? Primeiramente, o melhor presente que Deus me deu, que eu tive na minha vida, foi você. Foi você. Nossa, é o melhor presente. Segundo, a minha casa, né? Foi quando eu consegui minha casa. Deu um alívio? Nossa Deus, só de não ter que pagar aluguel, sofrer humilhação, né? Foi a minha casa. Quando eu entrei na minha casa, gente, quando eu morava na casa do meu pai, eu tinha medo. Eu não sei porquê, eu tinha medo de dormir lá sozinha, né? Chegava à noite, já era um pesadelo. E nessa época eu tive depressão também. Eu ia no hospital todo dia, minha pressão subiu, né? Eu fiquei com depressão. Tanto é que até hoje eu tomo remédio. E agora, mano, queria saber, nunca te perguntei isso, qual que é o seu maior sonho hoje? O que você mais almeja conquistar? Eu quero tirar minha carteira. Sua carteira? Que eu ainda não tenho. A carteira de moto, né? Eu quero conseguir, se Deus quiser, tirar minha carteira de moto. Isso é que eu fico pensando todos os dias, sabe? Mas eu nunca tentei, pessoal. Medo de não passar. Fico falando para vocês para não ter medo. E eu mesmo tô tendo esse medo de dia 1º de setembro. Vou fazer a inscrição, eu já vou começar a estudar. É o meu sonho. E também tem uma outra coisa também, que eu quero arrumar meu quarto. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da história de vida da Dona Márcia. E tadinha, foi muito sofrida, mas hoje você vive em paz, né, mãe? Vive feliz, embora tem muitas pessoas que o sonho é ficar milionário, o sonho é ter uma Porsche, uma Ferrari. Você vê como que a diferença do jeito em que as pessoas são criadas. Então eu perguntei o sonho da minha mãe, o sonho dela é tirar a carteira, o que para muita gente pode ser tranquilo, mas para as outras pessoas pode ser difícil, e arrumar o quarto dela. Então você vê como que é simples, mas para ela é uma coisa importante. Pessoal, curtem, comentem. Falou, pessoal. Tchau, fica com Deus.